do Senhor nos lembra de uma verdade preciosa, que nós fomos criados para glorificar o nome dele. Nós vivemos em um mundo que ele nos incentiva a dedicar nosso sonho, nosso tempo e nossa energia em conquistar coisas e realizar coisas, e não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque a gente também pode glorificar e honrar o nome do Senhor através dessas coisas e ser usado como instrumento na mão dele. Mas entre todos os lugares que nós podemos estar, não tem lugar melhor do que estar na presença daquele que nos criou, que nos sustenta e nos cuida a cada dia. E às vezes a gente não está no nosso melhor momento profissional, pessoal, e a gente esquece de agradecer e glorificar o Senhor também nesses momentos. E Ele é digno de toda honra e toda glória, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, eu quero convidar os irmãos nessa última música que a gente possa refletir e quebrantar nosso coração para a gente louvar o Senhor com o coração reconhecendo a bondade dEle, independente das circunstâncias e de cada coisa, e que a gente se alegre pela oportunidade de estar perto dEle. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que nós temos a oportunidade de, como corpo, como comunidade do Senhor, estar em comunhão e louvar e exaltar o Teu nome, render toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, e eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de, com toda liberdade, poder te exaltar e te render graças, Pai. Eu peço que o Senhor continue conosco no restante desse culto, que a palavra que será ministrada venha falar em nossos corações e transformar as nossas atitudes e nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar e a palavra está com o irmão Ricardo Escudeiro. Graça e paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E Deus continue falando aos nossos corações. Antes da gente iniciar a mensagem da noite, só relembrar alguns avisos, recados aí, né? A gente tem amanhã a segunda de oração, a segunda com Deus. Então, você é nosso convidado a estar aqui orando, intercedendo. Nós entendemos como igreja a importância da oração. E é sempre bom nos reunirmos e adorarmos através da oração, adorarmos a Deus através da intercessão. Então você é nosso convidado. Na quinta-feira nós temos o PGM. O que é o PGM? São pequenos grupos. Então você que nos visita, você que está chegando na igreja, aqui nós temos grupos aqui que nós se reunimos toda quinta-feira. E esse grupo não é um grupo para estudar teologia, não é um grupo para a gente aprofundar muito no texto, mas é um grupo para que a gente aprofunde na comunhão, para que a gente se aprofunde em conhecer um pouco mais uns aos outros, para que a gente conheça um pouco mais das necessidades, porque são grupos menores, grupos que a gente conhece as pessoas pelo nome, conhece as necessidades das pessoas. Então você é um convidado nosso, quinta-feira. Sábado, para você que é jovem, nós temos a Unijovem, e domingo pela manhã nós temos nossa escola bíblica dominical, e em seguida nós temos o culto da manhã, tá bom? E aí hoje nós vamos continuar, a gente terminou esse momento de adoração aí, de louvor, com uma música muito conhecida, né? E que fala que nós adoraremos ao Senhor, independente das circunstâncias, né? Te louvarei, te adorarei, não importa as circunstâncias. E não é combinado, mas a palavra que nós vamos meditar essa noite é sobre formas de adoração. Nós vamos falar sobre formas e modelos de adoração. Essa série de mensagens a gente fez algumas semanas atrás, a gente fez a primeira mensagem sobre isso. A gente falou sobre algumas formas de adoração e a gente baseia essa série de mensagens em João capítulo 4. João capítulo 4, no versículo 23 e no versículo 24. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 4, no 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, naquele momento, naquela semana, a gente falou um pouco sobre o que é chegada a hora, e de fato já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então a gente falou, então, o que é esse adorador que adora em espírito? O que é esse adorador que adora em verdade? E aí a gente trouxe que o adorar em espírito é aquela questão de nós não podemos fazer de qualquer forma, que não é do nosso jeito. A adoração em espírito significa que ela vem do interior, ela é de um coração regenerado, é de um coração que está sendo trabalhado por Deus, é de um espírito que comunica com o Espírito do Senhor. Então a adoração em espírito que o Pai procura é aquela oração de um coração regenerado e transformado pelo seu Espírito Santo. E aí a gente falou, mas ela não é só em espírito, ela é em verdade. E aí em verdade a gente fala que ela não é de qualquer jeito, mas ela é regulada pela palavra de Deus. Então quando nós falamos que ela é em verdade, existe um modelo a ser seguido para uma forma de adoração. E esse modelo é através da palavra de Deus. Nós confundimos muitas das vezes a adoração como um momento, simplesmente o momento do louvor. O momento que nós erguemos nossas mãos, o momento que nós ali tem essas melodias bonitas, nós temos todo esse arranjo musical.
nós temos todo. Eu tenho uma tremedeira, irmãos, não é porque eu estou nervoso, não. Eu também estou nervoso, né? Mas não é só por isso, não. Isso aqui é milagre, mas deixa para outro dia esse testemunho. Aí então a gente entende a adoração como esse momento de ter essa levantar as mãos e a gente adora. E também, é muito importante, mas não é só isso. Adoração, a palavra adoração significa a questão da reverência, do serviço, a questão de você prestar ali, prostrar-se aos pés de alguém que se você considera soberano. Então, quando aqui está falando que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, ela tem que ser regulada pela palavra de Deus. E aí o objetivo dessa mensagem é trazer as formas de adoração para que a igreja entenda outros modelos, não que o louvor não seja um modelo de adoração, é também, mas que a gente entenda os modelos que para ser um crente completo, para ser um cristão ali completo. E aí a gente viu na semana retrasada, 2 semanas atrás, que uma das formas de adoração que nós temos é a questão do serviço. E a gente viu que o serviço é importante. O crente que não serve, ele não serve. O crente que não serve, ele está lá desocupado, ele não serve, a gente está em missão. E aí a gente foi para a Bíblia e mostrou lá que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles se colocavam na posição de servo. Então em Romanos, Paulo abre a carta de Romanos falando, apóstolo Paulo, servo de Cristo. Aí Tiago, ele abre a carta dele, ele escrevendo, Tiago, apóstolo, servo de Cristo. E aí a gente entende que servir é parte do cristão. Servir é parte de você ser um adorador de verdade. Servir é algo que você precisa fazer para a questão de adorar verdadeiramente o reino de Deus. Adorar ao seu Senhor. E aí a gente falou que como o maior exemplo de todos que nós temos no serviço é o Senhor Jesus Cristo. Que por mais que ele veio como Senhor, como plenamente Deus, nós temos ali um ato dele de serviço. Mateus 20, 26 ao 28 diz que lá que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar sua vida por muitos. E aí a gente falou sobre essa forma de adoração. Espero que muitos estejam servindo a Deus aí, colocou a sua vida no eixo e está servindo a Deus a partir dessa palavra que Deus nos traz através da Bíblia Sagrada. Mas hoje eu queria trazer uma outra forma de adoração. E aqui eu começo a ministração de hoje. Uma outra forma que nós adoramos a Deus, uma outra forma que nós podemos mostrar a nossa reverência a Deus, o nosso reconhecimento que Deus é soberano. E aí eu vou falar algumas frases e você vai ver se você se identifica, se você já falou ou se você já ouviu. E aí você vai pensando aí, não precisa se manifestar não. Tem uma frase que é assim, ó, chegando em casa a gente conversa. Essa frase aí, se você ouvir essa frase, você está no carro, o único lugar que você não pode ir é para sua casa. Vai para um hotel, foge, porque é sinal de problema. Chegando em casa a gente conversa, quer dizer que o problema foi grave. Que alguma coisa que você fez não foi legal e a pessoa ali não gostou. E aí ela usa essa frase aqui, ó, chegando em casa a gente conversa. Ou uma outra frase clássica que a gente tem é vou contar para o seu pai quando ele chegar. Eu me sinto até uma má pessoa. Por quê? Porque a Yara usa isso. Eu vou contar para o seu pai quando ele chegar. E aí as crianças já ficam com medo, as crianças lá, eles são mole para as coisas, dá a impressão que eu sou violento, eu nunca bati neles, irmãos. Teve uma vez que eu tinha um combinado com eles, combinados precisam ser mantidos, né? Eu falei, se fizer isso aqui, vai apanhar. E fez. Mas como doeu, irmão. Eu não queria bater, mas tinha um combinado, eu precisava fazer alguma coisa, mas aí a minha palavra, mas eu precisava resolver. Aí qual que é o chinelo mais mole? É o Crocs. O Crocs ele é molinho, ele é quase um aparelho de massagem. Aí eu peguei lá, no caso, um dos meus filhos, e aí bati uma vez. E eles falam até hoje que apanhou do pai, foi a única vez. Mas precisava, e aí a Yara fala, quando o seu pai chegar, ele vai conversar com você. E aí eles tremem, eles ficam no quarto, e aí quando eu chego em casa, eu me sinto até uma má pessoa, mas essa forma é uma forma de clássica de ameaça dos pais. Outra que a gente tem, muito conhecida, é quando você fecha os dentes assim e fala, ó, levanta agora e vai pro seu quarto. Você fecha os dentes como se estivesse com bruxismo. E aí você fecha, aperta os dentes, e aí fala, levanta agora, para dessa mãe aí. E aí você manda pro quarto. Agora, quando você é muito crente, quando você é aquele cristão, aquela pessoa que é crente, fervorosa, você faz aquele ato profético pro desobediente. Você fala assim, ó, melhor é obedecer do que sacrificar. Você ameaça seu filho com a Bíblia.
você fala assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso aqui é baseado num texto bíblico, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é o texto que baseia essa ameaça dos pais para os filhos. O filho que desobedece, o pai vai e ameaça seu filho com esse texto clássico. Aqui, na realidade, Samuel está falando com Saul, né? Saul, ele tinha um objetivo e tinha ali uma regra que o profeta tinha deixado. Falou, você vence os amalequitas, você destrói todos eles, não deixa nada para trás, você destrói e não traz nada. Aí o que Saul faz? Saul vai lá, ele ganha a guerra, porém ele poupa o rei, e aí ele pega todos os animais ali e leva para o seu reinado, não seguindo uma orientação do Senhor. Aí o profeta vai confrontá-lo, né? O profeta fala, oh, não foi isso que a gente combinou. Tinha uma coisa que a gente combinou que era o quê? Destrói tudo e não traz nada. Você permitiu que o rei ficasse vivo e ainda trouxe ainda mais os animais. E aí o Samuel responde para ele assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o Saul falou que os animais seriam para sacrifício. Não é para usar para ameaça dos filhos, irmão, esse texto. Então não usem, porque você pode criar um trauma muito grande, essa profecia bíblica. Mas hoje eu quero falar sobre obediência. Obediência como forma de adoração. Obediência como uma forma que nós adoramos ao nosso Deus. Vivemos dias em que virou um desafio muito grande obedecer. Não que obedecer é algo novo e difícil recentemente. Obediência é difícil desde o Éden. A gente vê ali a parte de Adão e Eva ali caindo num ato de desobediência a Deus. Então não é que é algo novo. O que é algo mais novo agora e recente é que às vezes a desobediência ela está sendo agora apoiada. A desobediência hoje em dia ela tem apoiadores da desobediência. Eu tenho 40 anos e aí eu lembro quando minha mãe ia na escola, ela ia na reunião de pais e mestres ali, né? Ela tinha aquela reunião e aí nosso receio maior não era com as notas. As notas a gente estava ali, sabia mais ou menos o que era. Nosso receio era comportamental. O que a professora vai falar de mim? O que a professora vai falar que o Ricardo fez? Com quem que ele aprontou? O que ele fez ali de errado? O que ele ali... Eu fui um bom aluno, irmão, você pode acreditar. Mas eu gostava sempre da piadinha, de fazer alguma gracinha. E aí, isso não era muito bom. E aí eu ficava naquele receio naquele dia. Porque se tivesse uma reclamação, tivesse alguma coisa, uma desobediência, chegando em casa eu teria um problema. Minha mãe iria contar para o meu pai, e quando meu pai chegasse, né, a história só repete, né, é cíclica, né? E aí eu teria um problema. Porém, hoje, muitas das vezes, quando nós temos a mesma situação, a gente vai numa reunião de pais e mestres, tal, a professora fala, ó, seu filho, ele fala muito, ele desobedece, às vezes ele tem comportamentos agressivos, ele traz alguma reclamação do nosso filho, o intuito do pai é o quê? Ele fala, não, é que a personalidade do meu filho é forte mesmo, meu filho é colérico. Não, porque meu filho, ele não é assim lá em casa, tem alguma coisa errada aqui. É o ambiente aqui, deve ser algum amiguinho dele. E aí reclama do professor. Fala, não, porque o professor não consegue dominar a sala. E aí desconstrói a autoridade, apoia a desobediência, apoia aquilo que é errado. E a gente vive nesses dias hoje. Nós desconstruímos as autoridades. Os professores são totalmente ali desvalorizados. A nossa questão do serviço militar, nós temos ali, antigamente, passava uma viatura, passava ali um carro do exército, passava uma pessoa fardada, você tinha um respeito, você tinha uma reverência àquela autoridade, porque está prestando alguma coisa. Hoje você nem liga, hoje você não está nem mais aí, ainda faz piadinha às vezes. Então a gente está vivendo num mundo agora que, além da desobediência ser algo muito real, ainda ela é apoiada, ainda ela é sustentada muitas das vezes pelas outras pessoas. Mas a obediência, ela é uma forma de adoração a Deus. Obedecer a Deus é uma forma de adorá-lo. Daí você pode pensar muitas das vezes, mas eu até canto louvores. Não, mas eu até prego. Eu até tenho meu tempo de oração. Assisto tantas pregações durante a semana. Vou na igreja em todos os eventos. Mas será que é só isso que Deus quer da nossa vida? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e versículo 16. Esse vai ser o nosso texto base para a ministração de hoje. 1 Pedro 1, do 14 ao 16, assim, no versículo 14.
como filhos obedientes, então, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Senhor Jesus, Pai Santo querido, te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações, nos ensine e que nos molde, Senhor, não como outrora éramos, ó Pai, mas como a tua palavra nos orienta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós temos a epístola de Pedro, né? Uma carta de Pedro que ele não escreve para uma igreja específica. Não é uma carta igual a carta, por exemplo, dos Romanos, que escreve para uma igreja específica. Não é uma carta que escreve para uma pessoa, para um CEP, né? Ela é uma carta que ela circula, então nós chamamos ela de uma carta geral, uma carta universal. É uma carta que ela circula entre as igrejas. E como que a gente sabe isso? Porque no versículo 1 do capítulo 1, ele fala que ela é escrita para os peregrinos na Galáxia, Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então é uma carta que circulava ali naquela região. É uma carta que ela ajudava, que ela exortava, que ela corrigia, que ela apoiava para uma região que a perseguição não era a perseguição que havia em Roma. Não era aquela perseguição de morte, não era aquela perseguição violenta, mas era aquela perseguição, aquela rejeição social, uma rejeição ali cultural, de pessoas que estavam aceitando o evangelho, que estavam se convertendo ao evangelho, entendendo o que era o cristianismo, e uma forma de abafar essa situação, as pessoas eram caluniadas, as pessoas eram recebidas de uma forma hostil, eram discriminadas no seu meio. Então é como se nós estivéssemos vivendo uma rejeição social. Aqui, quando nós ilustramos isso, por exemplo, quando nós pegamos uma carta aos romanos, assim, a gente vê uma perseguição ali um pouco mais violenta. Então é como se a gente estivesse falando dos missionários lá na Nigéria, na Coreia do Norte, lugar que você não pode pregar o evangelho. Então a gente não sabe muito o que é isso. A gente não sabe o que é viver essa perseguição, esse medo de qualquer hora entrar alguém ali e fazer alguma arruaça, de matar as pessoas, de pegar seus parentes, seus filhos. A gente não sabe o que é isso. A gente já ouviu falar, a gente lê, né, em muitos textos lá de missões mundiais, mas a gente nunca viveu isso. Agora, quando a gente fala disso aqui, é algo que a gente vive, talvez em uma escala diferente, um ou outro, mas é algo que a gente vive no nosso meio. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador, quando coisas começam a mudar na nossa vida, muitas das vezes nós somos rejeitados pela sociedade, rejeitado pelos familiares. Aí o familiar que gostava lá muito, o momento mais legal era o domingo, que o domingo lá tinha o churrasco, bebida, e aí você abre mão daquilo, porque não é mais o seu meio aquela bebida, aquele momento de confraternização daquele jeito. Aí você vai lá, você visitava alguns lugares, você fazia algumas coisas e aquilo lá começa a te incomodar. E aí a rejeição social, a rejeição familiar começa a falar, não, ó, não é mais o mesmo. Olha lá aquele cara lá, ó, ele finge que é cristão lá, ó, cara chato. E aí Pedro está escrevendo para essas pessoas. Pedro está escrevendo para pessoas que estão sendo rejeitadas no seu meio social. Cristãos que estão se convertendo e estão sendo rejeitados por isso. E aí Pedro fala assim no versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então o que ele está falando? Ó? Como vocês são obedientes, não volte como vocês eram antes. Não desistam. Não parem no primeiro obstáculo. Como filhos obedientes, continuem. Não volte como vocês eram anteriormente. Não se moldem porque alguém está falando para você se moldar a isso. Não se molde àquele ambiente social que você vive porque alguém está falando assim, esse aqui é o molde legal para se viver. Mas continue, porque agora vocês não vivem mais na ignorância. Vocês já sabem a verdade. Então nós temos a Bíblia que revela a vontade de Deus. Nós temos a Bíblia que revela um padrão de Deus. E como filhos obedientes, nós devemos seguir isso e não deixar ser moldados novamente pelo mundo. Devemos obedecer como forma de adoração, uma forma de respeito. Se você perguntar, a maioria daqui, as crianças já subiram, né? Então a maioria daqui é pai, é mãe. A maioria daqui a gente já tem como nesse momento aí de pai e mãe. Alguns jovens ainda na posição de filho, alguns que optaram em não ter filho, mas a maioria aqui já na posição de pai.
E aí se a gente passasse aqui um forms, sei lá, antigamente era enquete que falava, ou passava uma pesquisa, vamos dizer assim. O que deixa um pai e uma mãe feliz? O que mais te deixa feliz? E aí alguém vai falar assim, chegar em casa e ganhar aquele abraço dos meus filhos não tem o que paga. Você chega em casa, vê os filhos correndo, daí dá aquele abraço carinhoso, e aí você tem aquele momento gostoso com seus filhos, não tem o que paga. No meu caso, por exemplo, eu gosto de chegar em casa, e aí quando eu não tenho algum compromisso muito urgente, eu chego em casa lá por volta das 6 horas, 6h20, aí o Davi já fez a rotina dele, a Catarina dela, aí eu chego em casa e o videogame tá ali. Aí nós ligamos lá e jogamos uma partida, eu e o Davi, de videogame de FIFA. Que momento, irmão. Você pega ali, você joga com ele, você brinca com ele fica nervoso, eu fico nervoso, eu faço gol, daí ele fica bravo, e aí depois ele brinca comigo. E é que momento gostoso de ter convivência com meu filho. Então, se perguntasse o que te deixa feliz como pai, é o momento de você sentar junto do lado e jogar um videogame. Aí quando você fala da Catarina, o que te deixa feliz? A partir da hora que eu acordo a Catarina, 5h45 da manhã, ela começa a falar. E começa a falar. E começa a falar. E fala, e fala. E aí eu deixo ela na escola falando. E eu pego ela na escola, ela tá falando. Aí eu chego em casa, ela fala. Daí eu vou dormir. Aí quando eu oro com ela, ela fala, boa noite, Deus abençoe. Daí eu falo, agora vai ficar quieta. Aí eu saio, ela fala, pai, pega água. E aí depois ela dorme. Mas que momento, irmão. Como seria triste meu mundo sem ela falar tanto. Como seria triste a gente não acordar e ouvir a vozinha dela. Como seria triste a gente não ter esse contato com ela falando e falando e falando. Então, se me perguntasse, seria isso. Mas o que deixa a gente verdadeiramente feliz, não só nesses momentos, é a obediência. E você que é pai entende o que eu estou falando. Quando você fala assim, filho, arruma a casa, as suas coisas têm que estar no lugar. E você chega, as coisas estão no lugar. Você fala, filho, a sua rotina é essa, você tem que concluir ela. E aí você chega, a sua rotina dele está feita, bonitinho. Filho, tire boas notas na escola. Porque o pai está investindo na sua vida para que você estude, para que você não precise sofrer tanto lá na frente. E aí ele se dedica e tira notas boas. Filho, estuda um instrumento. Aprende música, aprende um esporte, e ele se dedica, e ele vai lá e faz essas coisas lá com amor. Aí você fala assim, não fala assim com o pai, fala de forma adequada com o pai. E aí ele fala de uma forma adequada, respeitosa, mas da mesma forma que a respeitosa é uma forma amigável, uma forma de proximidade. Você dá conselhos, ele obedece conselhos. Você fala, não se envolva com essa amizade. E aí mesmo que ele gosta muito, mas ele larga a mão daquela amizade. Porque ele ouve o pai, ele respeita o pai, ele obedece o pai. A Catarina vai fazer 10 anos, dia 27, crescendo rápido, Davi com 13, daqui a pouco vai começar papo de namorar. Daqui a pouco não, né? Daqui a uns bastantes anos, né? Mas assim, aí a gente tem que saber que isso não é papo na hora errada, eles têm que te obedecer, tem que falar, isso aqui não é agora. E eles obedecem. É isso que alegra o coração de um pai. É isso que deixa um pai totalmente alegre e feliz. Porque como filhos obedientes, como fala em 1 Pedro, ele faz as questões do dia a dia, da rotina, as questões que nós sabemos que devemos fazer e muitas das vezes deixamos de fazer. E aí Deus quer ouvir a nossa voz através de oração? Com certeza, irmãos. Com certeza Deus quer que nós oremos de dia e de noite. Ele quer que nós sejamos pessoas de intercessão. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer ouvir sua voz através de um louvor? Tenho certeza que sim. A minha talvez não, porque eu sou muito desafinado. Então talvez o meu louvor não, mas assim, Deus quer ouvir sua voz através de um louvor. Deus quer você se alegrando no seu dia? Com certeza. Como um pai se alegra com a vida de um filho. Deus quer ver você lendo a Bíblia, absorvendo conhecimento. A cabeça até está grande de tanto conhecimento que você está tendo. Com certeza. Mas Deus quer filhos obedientes. Deus quer filhos que cumpram a rotina. Que façam o dia a dia bem feito. Que façam as coisas mais óbvias. Como no caso de arrumar uma cama, que é uma ordem que seu pai te deu e você deve fazer.
que não faz o que não é para não ser feito. Você não vai fazer isso por quê? Porque Deus falou que não é para fazer. Ah, mas parece bom. Ah, mas vai talvez trazer dinheiro. Ah, mas aqui pode abrir portas. Mas se Deus falou que não é para fazer, não faz. Como filho obediente. Aquilo que Deus falou que é para fazer, faça. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. E aí? No serviço a gente não gosta de fazer muita coisa. Mas eu tenho que fazer. É rotina. Um pai se alegra num filho obediente. 1 Pedro fala isso, o pai se alegra no filho obediente. E o filho obediente, não só o filho que joga videogame, não só o filho que dá um momento de alegria de 10 minutos, mas o filho que é obediente nas coisas do seu dia a dia, que faz aquilo no automático para poder agradar o seu pai. Atualmente a gente vive num oba-oba. Crente tem para todo lado, igreja tem um monte, nós temos aí crente, igreja para tudo que é lado. Mas não se prega mais mudança de vida, não se fala mais em confrontar o pecado, não se fala mais na necessidade da obediência. Não se fala mais que você precisa obedecer, que eu preciso obedecer. Nas pequenas coisas que a Bíblia nos orienta. Então Deus fala assim, ó, Deus manda, não minta. E aí o camarada vive na mentira. Conta tanta história que até ele se confunde na versão que ele está falando. Mas ele não obedece a Deus. Aí o Deus manda, mantém o domínio próprio. E aí você vai fazer uma visita para a pessoa, lá da esquina você já ouve gritaria na casa da pessoa, aquela bagunça danada, sem domínio próprio no trânsito. Uma simples fechada é o suficiente para acabar com o dia do cara. Um dia a dia difícil ali de controlar as próprias emoções com o chefe, com uma autoridade. Não consegue manter o básico do domínio próprio. Não consegue obedecer a Deus nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia, nas coisas cotidianas. Deus manda claramente, perdoe quantas vezes? Quantas for necessário. O 70 vezes 7 lá, o que ele quer dizer? Quantas vezes for necessário. E a gente não consegue perdoar uma pessoa, às vezes, que não falou um boa noite pra gente. Uma pessoa, às vezes, que falou alguma coisa que foi um mal entendido ali, que um falou para um, que falou para outro, que começou numa fofoca e acaba relacionamentos e não perdoa. Quando o perdão não é uma opção, o perdão é uma ordem do seu pai que se alegra quando você obedece. Ah, mas eu não sei, não sabe o que eu vivi. Não sei, irmão, mas eu sei o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala isso, que não é sobre circunstância, não é sobre o outro, é sobre você. O perdão é necessário. E aí a gente acaba não fazendo as coisas básicas do dia a dia, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos conhecimento. Nós sabemos que devemos fazer, mas nós desobedecemos. E aí a gente briga com o nosso filho que nós temos que pedir 10 vezes para ele fazer a mesma coisa. Eu fico pensando Deus lá em cima falando assim, ó. Igualzinho você. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Aí Deus fala assim, nós estamos na campanha de missões, ide fazer discípulos, um imperativo, ide, vá fazer discípulos. Aí o irmão falou, não. Aí o irmão, né, primeiro o homem, não, calma, irmão, vamos ver se é hora. Aí ele sabe o time de futebol inteiro, assim, sabe o time lá, a escalação, se sair esse, entra aquele. Ele sabe o time, o goleiro lá do Cabo Frio, que é o Vozinha, que tá com 15 milhões de seguidores, porque o Cazé TV fez uma propaganda dele. E aí ele sabe, ele pega o álbum lá, falta a figurinha 18 da página 47, ele sabe tudo. E aí você fala assim, vamos lá, ir de fazer discípulo. Ele fala, não, irmãos, a minha memória não é muito boa. Eu não consigo guardar um versículo. Irmão, ir de fazer discípulos. Ou a irmã que marca a unha, que marca escova, unha da mão, do pé, escova, vai fazer lá aquelas luzes bonitas, 4, 5 horas no salão. E ela fala do começo ao fim, 5 horas conversando. 5 horas, sem parar. E aí você fala assim, agora vamos fazer um evangelismo. Ela fala, não, irmão, não sei falar bem. 5 horas falando, irmãos. A gente não consegue falar alguns minutos sobre Deus, do Senhor que te salvou, do Senhor que te regenerou.
do Senhor que transformou sua vida, que te ama, que fala para vocês, que fala para mim, que tem promessas. É hora da gente trabalhar nas coisas básicas do dia a dia como forma de obediência, como uma forma de adoração. Nós temos que saber também claramente a diferença da adoração, da obediência com a religiosidade. Temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente pega assim, então beleza, ó. Então agora eu vou entender que eu preciso ser uma forma de ser obediente, e aí eu vou seguir tudo na linha muito certinho. Então eu vou ser uma pessoa bem obediente, eu guardo todos esses mandamentos aí, então enquanto eu estou falando aqui, a pessoa está falando assim, não, isso aí eu já cumpro já, irmão. Você está falando para não mentir, eu não minto. Você está falando aí que tem que ser obediente, eu sou o cara da primeira fila da faculdade, assim, eu sou o cara da frente, eu sou o cara do fundão. Eu sou o cara da escola bíblica. Eu estou aqui todo domingo. Eu sou o cara que liga as luzes da igreja, que está trabalhando aqui. E nada contra quem liga as luzes da igreja, não sei nem quem foi hoje, viu? Não é perseguição, não. Então você está falando, não, mas a pessoa que se coloca lá, não, isso aqui eu já sei de tudo. Mas qual que é a motivação do coração? Qual que é a motivação do coração? Porque se a motivação for esse trabalho, for alguma coisa, será que ela é a motivação correta? Quando a gente pega Mateus capítulo 19, do versículo 16 em seguida, a gente não vai ler ele inteiro por questão do tempo, mas Mateus 19, 16 em seguinte é a história do que nós conhecemos como jovem rico, né? Em Lucas ali ele não fala que é jovem, que é um homem rico, né? E aí ele chega para o mestre e fala, mestre, o que farei, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus ele fala, obedeça os mandamentos. Então obedeça os mandamentos. E aí ele fala para Jesus, mas quais mandamentos, Senhor? Que mandamentos eu devo obedecer? E aí Jesus responde novamente, não matarás, não adulterarás, não furtarás, acho que honra teu pai e tua mãe, não vou lembrar de todos, e a TV dali não está funcionando, não consigo colar. Mas ele tem esses mandamentos. E aí a gente pega e fala assim, daí ele fala assim, então está caminhando a conversa. E aí o jovem diz para Jesus, versículo 20, disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Então a tudo isso eu faço, tudo isso eu sou um bom crente, eu sou um bom religioso. O que me falta ainda? Então Jesus fala para ele assim, vai, vende seus bens, distribui aos pobres e me segue. Naquele momento aquele jovem ele fica triste e ele se vai. E aí Jesus continua a história ali, né? Falando que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, mas aí continua a história. Mas eu queria parar aqui. Que aquele jovem, ele fazia tudo, ele obedecia. Sabe aquele filho que faz tudo assim, muito regradinho, que você fala, nossa, é o filho que você desenhou, nossa, é uma bênção. Mas às vezes é pura religiosidade. Porque tem algo no coração muito maior que a gente não consegue ver, porque a religiosidade está encobrindo. Mas ele vive tudo ali que as pessoas veem. A roupa é de crente, o cheiro é de crente, ele anda igual crente, ele fala igual crente, ele segue ali os mandamentos todos. Você fala, tudo é de crente. Mas no coração tem algo ali que pega o lugar de Deus. Então ele é um excelente religioso. É uma excelente pessoa que pratica uma religião. Se a motivação não for o amor, é simplesmente uma forma de religiosidade. Se a motivação da obediência não for eu amo a Deus, eu faço isso porque eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, é simplesmente uma forma de religiosidade. Esse jovem era apenas um bom religioso. E no caso dele, a gente vê que o que pegava o lugar de Deus no seu coração era o dinheiro. Não é o meu caso, irmãos. O dinheiro não é o problema ali. Mas a gente talvez tem outra coisa que pega o lugar de Deus no nosso coração. Coisas que ninguém vê. Uma mágoa guardada. Aquilo que você fica remoendo. Que você não consegue conviver no mesmo ambiente. Que às vezes a gente não consegue nem falar com a pessoa. Ou talvez pode ser uma amizade que nós não deveríamos ter. Deveríamos abrir mão daquela amizade, faz mal para mim, faz mal para o meu casamento, faz mal para a minha vida com Deus. Coisas que pegam o lugar de Deus no coração, mas que no dia a dia nós cumprimos todo o rito da religiosidade. E a obediência ela não pode ser por religiosidade. Porque senão nós seremos, sabe o quê? Os fariseus do século 21. Aquelas pessoas, quem eram os fariseus na época de Jesus? Aquelas pessoas que seguiam a religiosidade, mas tudo muito certinho. Então eu vou dizimar,
eu dizimo até dos grãos. Então, se eu tenho tantos grãos, a quantidade do dízimo é tantos grãos, eu faço tudo muito certinho. Eu vou orar, então eu oro 3 vezes ao dia, no sentido certo, no lugar certo, eu ponho os filactérios no braço, na testa, eu faço o movimento, eu sou muito religioso. Não, eu sei até o cardápio do que pode e do que não pode. Então, comida de porco não pode, a comida do crustáceo não pode, animal com a pata com fenda não pode. Então, eu sei tudo muito bem, eu sou um grande religioso. Eu cuido do sábado, no sábado eu não faço isso, eu não pratico aquilo, eu não pratico aquilo, eu faço... Por quê? Porque eu guardo o sábado de uma forma impecável, mas o coração é pura religiosidade. Os fariseus, o mestre, Cristo estava na frente deles, a salvação estava passando na frente, a salvação estava falando com ele, o Messias enviado estava na frente dele e eles não viram. A religiosidade cega, a religiosidade não é algo bom. A religiosidade atrapalha o seu contato com Deus. A religiosidade faz nós nos tornarmos os fariseus do século 21, que abrimos a rede social para vasculhar a vida do irmão, para ver o que ele está postando. Olha o que o irmão postou, olha o que o irmão fez. Olhamos e julgamos tudo que é feito. Ficamos medindo durante um culto tudo que é falado. Não participamos do culto, nós não cultuamos a Deus porque nós estamos preocupados muitas vezes com a religiosidade. Será que o irmão está de terno? Será que o irmão não está de terno? Será que ele vai falar o texto no contexto? Será que ele vai fazer a aplicação? E esquecemos de glorificar a Deus. Não louvamos a Deus porque às vezes o hino não é o ritmo que eu gosto, aquele hino eu não gosto porque aquela cantora, ela foi um sábado atrás numa prefeitura e cobrou X mil reais, então não é um hino que eu gosto, e aí fica julgando tudo e não participa de glorificar a Deus. São religiosos do século 21, os fariseus. Então de um lado nós temos aqueles que fazem a religiosidade, os fariseus do século 21. E eles conseguem obedecer a Deus, mas no seu coração guarda alguma coisa que afasta de Deus. E do outro lado, que nós temos que tomar um cuidado também, é aqueles que obedecem por medo. Não seja alguém que obedeça por religiosidade, mas também não seja alguém que obedeça por medo. A gente desenha na nossa cabeça, muitas das vezes, um Deus grandão lá, né? Forte. E aí, com cara de bravo. Tem até uma musiquinha, não sei se é do Três Palavrinhas, meu Deus é o Deus grandão, não sei se é Três Palavrinhas ou Minha Vida é uma Viagem, mas meu Deus é um Deus grandão, e a gente desenha esse Deus grandão, e a gente fica até com medo às vezes. E aí você fala assim, eu preciso servir esse Deus, porque vai que eu fico doente. Se eu não servir Deus, eu posso ficar doente. Eu preciso servir a Deus, porque vai que eu perco o emprego. Se eu não servir a Deus lá e não for na igreja, eu posso perder o emprego. Ou talvez eu sirvo a Deus porque vai que a minha empresa quebra. E aí o que eu vou fazer? Ou vai que eu vou ter que enfrentar um luto. E aí a gente serve a Deus por medo. Não por amor, mas por medo. Eu lembro de uma história que quando eu era mais novo, antes de casar com a Yara, a gente tinha uma noite, não sei, provavelmente era um sábado à noite, e a gente falou, vamos passear, vamos sair, só os jovens. A gente era de uma igreja, os jovens, eu tinha um carro, mais 2 amigos tinham carro, chamamos nossos amigos e nossas amigas, a Yara estava, a irmã da Yara, o irmão da Yara, tinha bastante gente com a gente. E a gente foi passear à noite, vamos jogar boliche. E a gente foi jogar boliche. Aí na saída do boliche, o irmão engatou a ré e bateu um dos carros na pilastra do shopping. E aí bateu. Aí começamos, a noite já estava terminando meio diferente. Aí o outro, a gente foi seguindo o caminho para casa, e aí o carro do outro quebrou. E aí eu chego na casa da minha sogra para devolver a Yara e a irmã dela, o irmão dela, daí a gente conta toda a história, porque que a gente chegou tarde. Aí ela fala assim, um Jonas no barco, o barco inteiro afunda. Aí a gente fica com medo, eu falei, não, eu não era o Jonas pelo menos, porque meu barco estava inteiro. O barco dos outros que era o problema. Mas um Jonas no barco, o barco inteiro afunda. Aí eu fico com medo e a gente fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente fica com isso. A gente fica com isso na cabeça. Às vezes a gente vai numa igreja que fala, a mão do Senhor vai pesar na sua vida se você não fizer isso. Se você não dizimar, você não vai ter isso. O gafanhoto de Malaquias, um texto todo fora do contexto para falar e colocar um peso na pessoa.
pura religiosidade do medo para transformar a pessoa com medo. E você já fez alguma coisa com medo? Fica bom? Fica nada. Pega seu filho e ameaça ele. Deixa ele com medo de você. Você acha que vai ter uma boa relação? Aí você convida ele para lavar o carro. Ele vai falar não. Daí você fala assim, vai, senão você vai apanhar e vai apanhar de cinta, sei lá do que ele mais tem medo. E aí ele vai. Ele vai fazer bem feito, ele vai fazer com raiva. Não vai ser prazeroso. Ele vai fazer não o melhor dele. Vai ser um período que vocês não vão curtir, não vai ser legal, não vai ser agradável, porque a pessoa está com medo. Então a forma de adoração através da obediência, ela não pode ser religiosa, mas ela também não pode ser pelo medo. Ela tem que ser algo que flua, tem que ser algo por amor, tem que ser algo que você faça querendo estar lá. Querido, não adianta você estar aqui domingo à noite porque você tem medo que seu filho se envolva com droga e aí você fala, eu vou na igreja. Não adianta você ir para a igreja porque você tem medo de talvez passar por uma doença e falar assim, não, então eu estou com medo de ficar doente, eu vou para a igreja. Não é isso que vai evitar. Não é isso que vai fazer você ser poupado disso. O que faz a gente ter um relacionamento com Deus, uma verdadeira forma de adoração através da obediência, é através do amor. É querer estar aqui. Você quer estar aqui essa noite? Você veio aqui essa noite querendo estar aqui essa noite? Faça perguntas difíceis para você. Você quer estar aqui ou você veio por um costume religioso do domingo à noite? Você quer estar aqui ou você veio porque alguém falou que se você não for, você vai ficar de castigo? Você quer estar aqui ou simplesmente você está aqui porque tem amigos que daqui a pouco o irmão vai parar de falar, eu vou ali fora e vou conversar com eles e vai ser legal? Isso é religiosidade. Mas quando nós nos colocamos na forma de obedientes por amor, eu quero estar aqui. Por quê? Porque aqui é onde eu aprendo mais da palavra do Senhor. Aqui é onde eu recebo o alimento que vai me alimentar a semana inteira e eu vou trabalhar essas coisas. Eu tenho realmente sido desobediente. Eu realmente tenho feito algumas coisas que Deus não se agrada na minha vida. Eu preciso mudar essas coisas. Eu tenho colocado no meu coração coisas que estão pegando o lugar de Deus e eu não tenho feito aquilo que deveria ser feito. Se nosso coração estiver nesse lugar, aí sim nós temos o verdadeiro adorador através da obediência. Se o nosso coração estiver nessa posição, e não adianta tentar enganar, né? Às vezes a gente fala, daí a gente fala, não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. E esquece que Deus sonda nosso coração. E Deus sabe o que está no nosso coração. E aí nós não somos verdadeiros adoradores. Aqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade, aqueles adoradores a qual Cristo fala que é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Para nós sermos esse verdadeiro adorador, nós temos que ser a forma de oração da obediência. E aí eu vou caminhando para o final. Nosso exemplo máximo de obediência foi Jesus Cristo. Se nós pegarmos Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesus ele foi obediente por amor a Deus, mas por amor à sua igreja. Filipenses 2:8 diz assim, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O maior ato de amor foi um ato de obediência. Jesus ele foi até ao ponto de humilhar-se, tomar a forma humana e obedecer até a sua morte, e morte de cruz. E com isso, o que Jesus reconectou? Ele nos reconcilia com o Pai, ele nos traz a salvação que é pela graça, ele entrega a sua vida de uma forma de amor sacrificial. Uma obediência em forma de adoração, ela tem que ser um ato de amor. Obediência em forma de adoração tem que ser um ato de amor. Qualquer coisa que for diferente disso, uma obediência, se seu filho te obedece por medo, o relacionamento de vocês não vai ser sustentável por muito tempo. Assim que ele sair de casa, que ele tiver o dinheiro dele, assim que ele tiver o seu ganha-pão, ele não vai ter mais prazer em estar com você. Se seu filho te obedece por uma questão de um respeito ali, de todo um protocolo que foi criado,
Ele vai te respeitar, vai continuar te respeitando por toda a vida, mas seu relacionamento vai sempre ter um muro. Vai sempre ele achar que está sendo medido. Mas se o seu relacionamento com seu filho ele é baseado no amor, na confiança, numa obediência que você não condena, mas uma obediência que quando falha você não condena, mas você corrige, que você exorta, que você trabalha uma convivência, um amor, aí sim, 1 Pedro 1:13, que nós vemos ali, de forma obediente, nós não vamos voltar aos padrões do mundo, porque nós estamos se moldando a verdadeira molde que deve ser moldado o crente, é a palavra do Senhor. Não force a obediência. Não venha para a igreja de uma forma forçada. Se isso está acontecendo no seu coração, irmão, ore por isso. Se isso está surgindo no seu coração, ore por isso. Às vezes a pessoa está aqui forçada, está aqui empurrada. Não é assim que Deus gostaria que fosse. Deus quer trabalhar no seu coração. Se você está sendo ameaçado por alguém e está com medo dessa situação, e aí acha que a igreja vai ser a resposta disso, a resposta pode vir na igreja mesmo, mas através do amor e não do medo. Verdadeiras formas de adoração, elas são baseadas totalmente no amor. E aí Deus nos convida essa noite a participar disso. Como filhos obedientes, como alguém que olha e faz reflexões honestas e sérias na própria vida. Será que eu tenho sido um filho obediente? Será que eu tenho sentido saudade daquilo que o mundo me proporcionava e tenho tentado me moldar novamente ao que o mundo me proporcionava? Ou será que eu estou dando espaço, estou criando um relacionamento com Deus, um ato amoroso, que vai me aproximar de Deus, me conectar a Deus? Essa noite é uma noite, irmãos, que nós precisamos entender que a forma de adoração ela não é simplesmente um louvor, mas é confrontar a maneira que vivemos, é confrontar a maneira que conversamos, é confrontar a maneira que falamos, é confrontar a maneira que agimos. Precisamos dar um passo a mais, irmãos. Precisamos ser obedientes a Deus, não em 2 horinhas de culto, das 7 às 9, num ambiente controlado. Todo mundo é obediente nessa hora. Mas é quando a gente sai por aquela porta ali. Quando a gente precisa tomar decisões. Quando a gente precisa fazer escolhas. Quando a gente precisa lembrar o que foi falado aqui, o que a palavra do Senhor foi falada na escola dominical, o que foi falado no culto da manhã, o que foi falado no culto da noite. Quando nós lemos uma palavra, ela confronta o nosso eu, e a gente entende aquilo e não simplesmente chora lá e daqui a pouco esquece dela, mas que decide mudar, que pede ajuda a Deus e fala, eu decido mudar junto com a ação do Espírito Santo, eu preciso de Deus. Reconheça as falhas, reconheça as limitações, peça ajuda a Deus. Senhor, eu não consigo obedecer nessa área, Senhor. Quando eu vou ver, eu estou fazendo. Quando eu vou ver, eu já estou pecando. Talvez ninguém sabe. Talvez é num celular, talvez é só no trabalho, talvez é assistindo alguma coisa. Mas está desobedecendo a Deus. E com isso, as verdadeiras formas de adoração, a gente até tem um bom louvor, a gente até tem um bom conhecimento, mas nós somos limitados no nosso convívio com Deus, porque nós não temos essa relação de amor e de obediência. Um pai se alegra na obediência do filho. Um pai se alegra na obediência de um filho que não se amolda a padrões anteriores, mas que se amolda no padrão da sua palavra. E com ela se alegra, e nela tem amor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pense na sua vida. Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de obedecer em alguma área que nós nem imaginamos aqui. Na igreja todo mundo consegue mostrar a sua religiosidade.
Mas o convite hoje é para que não seja um religioso, mas sim um verdadeiro adorador através da obediência. Que faça aquilo que precisa ser feito. Faça aquilo que precisa ser feito através da orientação da palavra de Deus. Faça com zelo, faça com amor, faça ainda que pareça que vai machucar. Abra mão de amizades, largue tanto esse celular, assista aquilo que edifica, glorifique a Deus através da obediência. E não faça por religiosidade. Os fariseus faziam isso com excelência. E o mestre passou na frente deles, falou com eles, e eles não entenderam a mensagem da salvação. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos, seguia os mandamentos, mas tinha algo no seu coração que era mais valioso do que o próprio Senhor Jesus. Também não faça por medo de situações, medo de penalidades, mas faça por amor. Demonstre através do seu amor uma obediência a um Pai que te ama. E talvez você que nos visita aqui essa noite e ouviu essa mensagem, a salvação ela é um presente, ela é uma graça dada por Deus. Nós não somos merecedores, ela é um presente que Deus nos dá. Mas após a salvação, a caminhada é uma caminhada de obediência. E o próprio Cristo Jesus, ele provou isso, humilhando-se, entregando sua vida até uma morte de cruz. E essa morte de cruz era para nos reconectar a Deus, pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja. Que essa noite nós possamos nos colocar na posição de verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoradores que obedecem ao seu Pai. Obedecem por amor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, que foi pregada, a Tua palavra, Pai, que nos corrige, que nos adverte, que nos exorta, ó Pai, que ela possa trabalhar em nossos corações, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós fazemos atos e movimentos, tomamos decisões, ó Pai, por pura religiosidade, ó Pai. Outras vezes, ó Deus, fazemos, ó Pai, obedecemos por medo. Mas quando Tua palavra nos orienta, ó Pai, que nós devemos obedecer por um ato de amor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, que nós que ouvimos essa palavra essa noite, ó Pai, possamos, ó Deus, entender essa verdade, que precisamos obedecer, ó Pai. Ser cristão não é frequentar uma igreja apenas, ó Pai. Ser cristão não é simplesmente se denominar de uma denominação ou outra, ó Pai. Ser um cristão que adora, ó Pai, não é aquele que sabe cantar os hinos ou que tem um bom conhecimento da palavra, Pai. Mas ser um verdadeiro adorador, ó Pai, um adorador que adora em espírito e em verdade, um adorador que reconhece a Deus como Pai e obedece um Pai com toda a honra, com todo o amor, ó Pai. Que possamos, ó Deus, no nosso dia a dia demonstrar isso, nas coisas pequenas, nas coisas básicas, nas coisas do nosso dia a dia e da rotina, Pai. Que nossos atos de adoração não sejam simplesmente um pico durante a semana, ó Pai, mas que seja uma constância na nossa vida. Que seja algo que nós decidimos fazer e pedimos ajuda ao Teu Espírito Santo para que faça em nossas vidas, ó Pai, transformando o coração, transformando minha mente. Pai Santo, Pai querido, se alguém entrou aqui essa noite e ouviu essa mensagem, ó Pai, e tem alguma dúvida, ó Pai, sobre o Teu amor, um amor de Pai, que o Senhor possa entrar no coração, habitar nesse coração, ó Deus.
Fortalece, Senhor, a sua igreja através de uma igreja obediente, ó Deus. Uma igreja que te ama, que obedece pelo amor, ó Pai. E que possamos, ó Deus, assim ser reconhecidos, ó Pai, como verdadeiros adoradores, ó Pai. Aqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aqueles adoradores que adoram em espírito, conectados contigo, espírito conectado com o teu Espírito Santo. E em verdade, ó Pai, porque sabemos que a tua palavra, ela tem uma regra de fé, ela nos orienta como deve ser. Que possamos, ó Deus, ter uma vida diferente, ó Pai. Que possamos sair daqui a pouco e decididos e determinados, ó Pai, e através do teu Espírito Santo, de mudanças, às vezes até radicais na nossa vida, no modo de ser, ó Pai. Essas coisas eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.